Oi, gente, boa tarde. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde, com alegria no coração e com a fé firme. Por que eu digo isso? Porque quando eu fui preparar essa mensagem para o nosso culto de hoje, para a nossa meditação de hoje, foi muito claro para mim, assim, eu estava orando e dizendo a Deus, o que eu posso falar para a igreja, né, no domingo? E foi muito claro para mim assim, né? Veio na minha cabeça de imediato. Isaías 58. E eu confesso que na hora, né, eu estava no sofá lá, meditando um pouco, orando, eu não estava com a Bíblia perto e eu fiquei tentando me lembrar, Isaías 58, do que é que fala esse texto, né? Mas depois eu tirei um tempo para ler e ficou muito claro. Mas eu diria para vocês assim, é uma palavra de exortação. E quando Deus diz para a gente assim, olha, o tema é esse, que acho que nós pastores temos muito isso. A gente está sempre procurando saber o que é que Deus deseja de nós. E eu acredito muito nessa condução do Espírito Santo em nos orientar sobre, pelo menos sobre o tema que a gente deve falar, né? Porque às vezes é comum você ver que vários pastores, né? Eu às vezes vejo trechos de vídeos de outros pastores e no mesmo domingo a gente estava falando de formas diferentes do mesmo assunto. E evidente, eu estava orando pela nossa comunidade, pedindo a Deus uma orientação sobre o que falar. E eu vou dizer para vocês assim, ó, é um texto duro, mas é um texto, né, que, por ser uma palavra de exortação, pede a nossa atenção, pede a nossa reflexão, pede o nosso cuidado no sentido de nós avaliarmos como temos vivido a nossa fé, tá bom? Eu vou começar dizendo o seguinte, nesse texto de Isaías 58, o profeta aborda ali umas questões que dizem respeito a todos nós, que são, ele menciona ali as coisas que nós desejamos. Então, o que nós desejamos? Nós, as pessoas da fé, desejamos. Em primeiro lugar, nós desejamos que Deus responda às nossas orações. Nós temos tantas aflições, tantas necessidades, medos, angústias, e invariavelmente a gente está colocando, né? Ninguém faz cerimônia para colocar isso diante de Deus. A gente chega mesmo e diz, Deus, olha, essa é a minha necessidade. Então nós desejamos, né, enquanto pessoas de fé, que Deus traga resposta às nossas orações. Nós desejamos também que Deus olhe e que Deus atente para as nossas causas, as causas que nós colocamos diante dele, como entes queridos, né, familiares, amigos. Nós temos causas que nós colocamos diante de Deus e estamos sempre desejosos que Deus atenda a nossa causa. Nós colocamos diante de Deus o nosso desejo de sermos tratados com justiça, que a vida não nos trate de forma injusta, que nós não sejamos alvo de injustiça de outras pessoas, né? Nós também desejamos cura, né? Nós desejamos cura para as enfermidades do corpo. Quantos de nós, né, toda semana aí não estamos orando ou por uma necessidade física nossa ou de algum conhecido? Então nós sempre estamos orando por cura de enfermidades, cura de alguém que está internado, doente, que se acidentou, que está com câncer, que está com Covid. Assim como nós oramos também por cura emocional, né? Tanta gente precisando de cura emocional, de nós termos as fraturas da alma curadas por Deus. Então nós desejamos cura, desejamos mais, nós desejamos ser guiados por Deus na nossa vida. Nós queremos que Deus nos aponte a direção, nós queremos que Deus nos dê o melhor caminho, nós queremos que Deus abra portas, que Deus nos livre
das barreiras, né? Então, Senhor, nos guia. Quando nós nos sentimos fracos, nós desejamos o quê? Que Deus nos fortaleça, né? Tantas vezes nós oramos dizendo: Deus, dai-me força, dá-nos força para seguir em frente, dá-nos força para superar essa dificuldade, dá-nos paciência. Às vezes, né, o mundo desaba na nossa cabeça e a nossa oração é dizer a Deus: Deus, dá-nos restauração, restaura a nossa vida, dá-nos alegria, né? E às vezes nós oramos também por prosperidade. Deus, abençoa a minha vida, faz com que a minha vida seja próspera. Então você deve concordar comigo, você já fez algumas dessas orações. E esse texto de Isaías, de certa maneira, ele vai dizer assim: por que que alguns desses pedidos, para algumas pessoas, não é atendido? O que que acontece que algumas pessoas fazem essas orações e são atendidas e outro grupo faz essas mesmas orações e não é atendido? Então eu vou ler para você o texto, porque eu vou dizer assim, ó, Isaías 58 é um texto que a gente não precisaria nem pregar sobre ele. Só a leitura dele é uma mensagem. Então, me acompanha aqui enquanto eu leio, né? O que está escrito lá? Vou ler ele inteiro, né? Isaías 58, e depois eu vou fazer uma explicação do porquê que eu iniciei falando dos nossos desejos, né? Então, o que diz lá em Isaías 58? Diz assim: grite alto com todas as suas forças, grite alto como o som da trombeta, fala a meu povo sobre a sua rebeldia e sobre os seus pecados. Apesar disso, apesar da rebeldia e apesar dos pecados que eles estão praticando, agem como se fossem piedosos. Eles vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como uma nação justa que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: Senhor, jejuamos diante de ti. Por que o Senhor não presta atenção em nós? Por que não responde às nossas orações? Nós nos humilhamos com severidade e o Senhor nem repara. Vou lhes dizer por quê. Por que eu não respondo? Por que eu não reparo? É porque vocês jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto vocês jejuam para que eu satisfaça os desejos do coração de vocês, o que vocês fazem? Enquanto isso, estou no verso 3 ainda, oprimem, roubam, exploram seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Então, jejua, mas trata mal a esposa, trata mal o marido, trata mal o filho, trata mal as pessoas da própria família, né? Está sempre brigando, discutindo, promovendo discórdia. Com esse tipo de jejum, eu não ouvirei suas orações. Olha aqui, eu vou ler de novo. Com esse tipo de jejum, eu, o Senhor, não ouvirei as suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como o junco ao vento, né? Curvam a cabeça como uma planta flexível, né? Se dobra com o vento. Vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas, né? Vestir-se de pano de saco e cobrir-se de cinzas era um ato de humilhação, de auto-humilhação, né? E é isso que vocês chamam de jejum? É isso que vocês chamam de piedade? É isso que vocês chamam de devoção?
É isso que vocês chamam de fé? Esse é o tipo de jejum que eu desejo. Então agora o Senhor dizendo qual é o tipo de jejum que ele deseja. Eu desejo que soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas dos seus empregados que vocês exploram. Libertem aqueles que estão oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam daqueles que carecem de ajuda. Então, esse é um pedido que Deus está fazendo no texto, dizendo assim, que jejum eu quero? O jejum que eu quero é que vocês promovam justiça, libertem os cativos, libertem os que estão presos injustamente, socorram o faminto, deem roupa a quem precisa, abrigo a quem precisa, acolham um aflito, promovam justiça. Há sofrimento demais na terra, então promovam justiça. Eu não quero que vocês fiquem com esses atos, esses rituais religiosos baratos, ocos, vazios, sem vida, que não servem para nada. Se vocês fizerem esse jejum que eu estou falando aqui, então a sua luz virá como um amanhecer, e suas feridas sararão num instante, ou seja, vocês vão encontrar cura. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá: aqui estou, ele dirá. Removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos e mentiras e fake news. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que nunca para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades, de nossas vidas, e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas, ou seja, seremos reconhecidos como pessoas de restauração. Guardem o meu dia, o dia santo. Não usem esse dia para cuidar dos próprios interesses, o dia do Senhor. Não interessa se o seu dia do Senhor é o domingo, é a segunda, é a terça, não interessa. A Bíblia vai falar do sábado, mas é o dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? O seu dia do Senhor é o domingo. Não use para os seus interesses, né? Dedique tempo à meditação, à reflexão, ao colocar-se diante do Senhor. Desfrutem o meu dia, o sábado, e falem dele com prazer, como o dia santo do Senhor. Ele está dizendo aqui, né, o Senhor está dizendo aqui nesse texto de Isaías, diz assim, tenham prazer no meu dia, quando for o meu dia, tenham prazer nele. Gastem tempo lendo um livro, né, sobre a fé, lendo a Bíblia, ouvindo uma mensagem, se dediquem a isso. Honrem o sábado com tudo o que fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será a sua alegria. Grande honra lhes darei e os sustentarei com a propriedade que prometi ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. É a última frase do texto. Eu, o Senhor, falei. Então,
Esse texto nos chama a atenção e diz assim, que o que nos impede de receber todas estas coisas que nós pedimos, como eu mencionei no início da mensagem, o impedimento é a nossa rebeldia, é o nosso pecado, é a nossa religiosidade vazia, porque às vezes ela não é de verdade. É uma religiosidade gananciosa, porque é uma religiosidade praticada apenas pensando no benefício próprio. E ela é uma religiosidade desleixada. Por que ela é desleixada? Porque não há comprometimento e dedicação com as coisas do Senhor, como o texto diz. É só assim, eu vou na igreja, ou eu vou fazer um culto doméstico só para Deus me abençoar, para Deus não deixar nada de mal me acontecer. Ou seja, é uma religiosidade, é uma espiritualidade, vazia, gananciosa e desleixada. Então o texto vai dizer, tem ritual, mas o ritual não tem vida. Então Deus não é contra que se faça jejum, né? Mas ele diz assim, o jejum bom não é jejum de comida, o jejum bom é jejum de justiça. Façam um jejum de prática da justiça, de libertar o oprimido, de socorrer o faminto, de dar abrigo para o que está sem abrigo. Ou seja, promovam justiça para as pessoas, promovam acolhimento, trate melhor o seu filho, a sua esposa, o seu marido, trate melhor os seus empregados, trate melhor a equipe que você lidera lá no teu trabalho, dê uma aula decente para os seus alunos, seja um professor dedicado, né? Não importa a sua profissão, você não precisa ser dono de empresa, mas seja lá qual for a sua profissão, faça o seu melhor. Se você é o dono de uma oficina que conserta eletrodomésticos, não haja de forma desonesta, não roube os seus clientes, né? Se você trabalha num call center, dê o melhor atendimento possível, o atendimento mais justo possível para o cliente que está ali. Então é esse o jejum que Deus quer. Deus quer que a gente fique sem a prática da maldade, né? Deus quer que o nosso ritual diário seja o ritual da prática da justiça, da verdade, né? O texto também fala que algumas coisas têm aparência de fé, tipo ir ao templo. Essas pessoas vão ao templo todo dia, parecem que me querem por perto, mas não querem, né? Elas querem o quê? Deus está falando, elas só querem o meu favor, elas só querem o meu milagre, o meu livramento. Elas estão um pouco se lixando comigo, com a minha lei, com os meus desejos, né? Com aquilo que agrada o meu coração, diz o Senhor, né? Então tem aparência de fé, mas é mundano, porque ele diz aqui, vocês fazem o jejum e no momento seguinte estão se xingando, brigando, caluniando, né? Falando mal do outro pelas costas. De que vale essa porcaria de jejum religioso? Eu fiquei sem comer, e a hora que bateu um nervoso, porque ficou sem comer, fez o quê? Começou a falar mal dos irmãos, começou a tratar mal a esposa, começou a implicar até com a sombra. Não é isso que Deus quer. O texto vai dizer que né, que essa rebeldia, esse pecado, é uma vida vivida na injustiça, que nem quando ele diz assim, vocês fazem o jejum, mas exploram os seus empregados. Por exemplo, às vezes fala assim, mas eu não sou dono de empresa. Mas às vezes tem lá uma empregada em casa e não paga o INSS dela, né? Está explorando o empregado, né? São pessoas julgadoras, aqui fala, né, o dedo do acusador, gente que promove discórdia, calúnia, mentira, né? Está lá no verso 9, profanam o dia do Senhor, lá no verso 13, não tem prazer no dia do Senhor. Então, gente, a gente precisa entender o seguinte, quando eu oro e digo assim, Senhor, me ajuda a saber o que falar, me ajuda a dizer algo útil para a minha comunidade. E quando Deus, né, claramente diz para mim assim, né, não em voz audível, Deus tem a maneira de falar com a gente, diz, né, Isaías 58,
Eu quero que você que faz parte da minha comunidade, eu quero que você que não faz parte da minha comunidade, mas está assistindo essa mensagem, que você pense assim, será que esse recado não é para mim? Será que não sou eu que, embora religioso, será que não sou eu que estou vivendo na prática da injustiça? Será que não sou eu que estou vivendo uma religiosidade, uma espiritualidade vazia, gananciosa, desleixada? Será que não sou eu esse que o texto fala, que vai na igreja e só está preocupado em receber os benefícios de Deus, o milagre de Deus, o cuidado de Deus, mas não está preocupado em agir de forma a agradar o coração de Deus? Então, esse texto, gente, ele pede uma reflexão, ele pede que você pense, né, sobre a sua religiosidade, sobre a sua espiritualidade. Se a sua espiritualidade ela é gananciosa, se a sua espiritualidade é vazia, é oca, e se ela é desleixada, o texto está dizendo, né? Deus está dizendo nesse texto, eu não ouvirei as suas orações. E eu posso até terminar, gente, lendo o texto que continua, o 59, Isaías 59, 1 e 2. Olha o que diz. Está totalmente ligado com o 58. Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvar vocês. Nem seu ouvido é surdo para que não possa ouvir as súplicas de vocês. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Então, às vezes, gente, na nossa vida de fé, há um momento importante nessa jornada, que é o do arrependimento e do pedido de perdão. Se nós temos vivido em pecado, se temos vivido na prática da injustiça, talvez seja a hora da gente se arrepender desses maus caminhos, seja a hora de orar pedindo perdão e pôr a vida nos eixos. Porque senão, gente, não adianta a gente ficar colocando diante de Deus as nossas orações, as nossas súplicas, não adianta ficar pedindo justiça, cura, não adianta ficar pedindo proteção, não adianta ficar pedindo para ser guiado por Ele, por ser restaurado por Ele, por ser amparado por Ele, se nós realmente não estamos comprometidos com Ele e com as coisas que agradam o coração dEle. Então pense nisso em nome de Jesus, né? Pense nisso, reflita sobre isso, porque é isso que Deus espera de nós, que aqueles que se declaram filhos de Deus, aqueles que têm fé nele, né? Que creem na sua existência, que têm respeito por ele e pelos valores que ele ensina, precisam viver dignamente essa fé. Precisam viver em acordo com esses valores. Não dá para a boca falar uma coisa e a prática de vida ser outra. Então pensem nisso. E eu desejo muito que essa palavra desafie o seu coração, desafie você a ler esse, Isaías 58 inteirinho de novo, porque é uma reflexão muito importante para todos nós, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida nesse domingo. Desejo que todos vocês tenham uma excelente semana e que Deus guarde, livre a todos vocês. É um desejo que a gente sempre tem, eu sempre termino com essa oração. Tem gente que sentiu falta, na mensagem passada cortou o finalzinho a oração, mas hoje eu vou orar por você, pela sua família, pela nossa igreja, tá bom? Então vamos orar. Pai amado, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de sermos confrontados pela Tua Santa Palavra, de sermos confrontados pelas Tuas verdades, Pai. Obrigado por isso. Necessitamos, às vezes, que a verdade seja esfregada na nossa cara, para nós acordarmos da nossa rebelião, para nós acordarmos, às vezes, do nosso pecado, ou do nosso espírito pecaminoso, né? Que é quando a gente começa a alimentar dentro da gente o desejo pelo pecado e vamos permitindo que ele se instale sem reagir. Pai,
Obrigado por esse confronto amoroso da palavra. Obrigado por o Senhor nos avisar que às vezes as nossas orações não estão sendo ouvidas por causa da nossa rebelião, por causa da nossa espiritualidade vazia, gananciosa e desleixada. Livra-nos desse mal, nós te pedimos em nome de Jesus, dá-nos a luz necessária para vivermos uma vida digna, uma vida que honre teu nome santo. Pedimos também, ó Pai, que o Senhor abençoe a semana que se inicia, que o Senhor ao longo dessa semana esteja caminhando conosco, como o texto diz, que o Senhor seja a nossa retaguarda, que o Senhor nos livre daqueles inimigos sorrateiros que querem nos pegar pelas costas. O texto diz que se nós praticarmos a justiça, o Senhor será a nossa retaguarda, e louvado seja o teu nome por isso. Que o Senhor seja, ó Pai, a nossa forte retaguarda, nos livrando dos inimigos, que o Senhor nos livre dos homens maus, que o Senhor nos guarde dos perigos desta vida, que o Senhor nos livre das ciladas espirituais contra a nossa alma, Pai, contra as forças malignas do mal. Dá-nos a nós todos uma semana rica e abençoada, dá-nos uma semana de realizações importantes para a nossa vida, dá-nos, ó Deus, uma semana em que os doentes sejam curados e que os enfermos sejam curados, em que nós possamos ser esses agentes de justiça e de misericórdia e possamos ajudar pessoas que estão famintas, pessoas que estão sofrendo a prática da injustiça, da maldade, que possamos socorrer aquele que não tem teto, que possamos socorrer o aflito, o que tem fome, o que não tem roupa para vestir. Faz de nós instrumentos da justiça e glorifica o teu nome na nossa vida, nós pedimos em nome de Jesus. Dá-nos a inspiração necessária para isso. Ó Pai, são estas as coisas que pedimos, porque são as coisas que nós necessitamos, o pão nosso de cada dia, a força para o trabalho, para a gente poder trazer o sustento para dentro de casa, a força renovada nos momentos das nossas lutas. Pai, como estas coisas são importantes para nós. E nós, pequenos e fracos como somos, colocamos essas necessidades do Senhor diante do Senhor e desejamos que sejamos achados dignos de que o Senhor ouça as nossas orações, que o Senhor nos traga as respostas e o suprimento das necessidades que tenham e que nós temos, e que o Senhor seja a nossa retaguarda em nome de Jesus. Oramos, ó Pai, agradecidos no nome do teu Filho amado Jesus e oramos para a glória do teu nome santo. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre as nossas vidas, sobre a vida de toda a tua igreja, agora e para todos sempre. Amém. Queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço. Nós nos vemos na live de quinta-feira, às 9 horas, onde eu estou falando ali sobre eu e minhas emoções, né? Como lidar com as nossas emoções. Se você quer aprender um pouquinho como lidar com as suas emoções, aparece lá. No mais, não deixe de orar, não deixe de ser um instrumento de justiça na mão de Deus. Deixa Deus usar a tua vida, né? E deixe que esse texto se cumpra na nossa vida. Deus vai ser a tua retaguarda, Deus vai ser o teu livramento, mas seja um instrumento de justiça nas mãos de Deus, tá bom? Uma religiosidade viva, verdadeira, uma espiritualidade verdadeira, não uma espiritualidade gananciosa e desleixada, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, um grande abraço.